Lúcifer, Satã, Diabo ou Satanás. Esses são os nomes usados para descrever a mesma entidade, aquele que supostamente governa o inferno. Conhecido por muitos como aquele que é o oposto de Deus, aquele que tenta destruir a humanidade. Essa é a história que todo mundo conhece, mas hoje iremos contar para vocês algumas curiosidades e histórias de Lúcifer que não foram contadas. Então, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha aqui embaixo e sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas do Céu Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Arcanjo Molo. E esse vídeo foi patrocinado pela Blaze, um site de jogos online para maiores de 18 anos, onde você pode apostar e ganhar dinheiro de verdade. E para começar é simples, é só colocar o dinheiro que pode ser via Pix, cartão de crédito, boleto, mas o Pix é o mais rápido e cai na hora. E aí você escolhe o jogo, como Mines, por exemplo. Que você precisa encontrar os diamantes sem dar de cara com as bombas. Você só precisa escolher quanto você quer apostar e a quantidade de bombas em campo. E aí quanto mais bombas você colocar, mais dinheiro você pode ganhar, mas também maior o risco, né? Já esse aqui é o Double, que é uma roleta que você só precisa escolher uma cor. E se cair nela, você ganha o dobro. E se colocar no branco e cair nele, você ganha 14 vezes o valor da aposta. Além desses, tem também o Crash, que é uma barrinha vermelha que vai subindo, onde você precisa tirar o seu dinheiro antes que o algoritmo crashe. Se você conseguir, recebe o valor que apostou vezes o multiplicador. Mas se crashar antes, você perde. Então, se tiver interesse, já cria aí a sua conta na Blaze e use o nosso código para ganhar um bônus de até R$1.000 no primeiro depósito. Lembrando, galera, seja consciente. Não vai usar o dinheiro que você não pode. E o Diabo, ou Lúcifer, com certeza é um dos personagens mais icônicos de todas as culturas ou crenças religiosas, pois praticamente todo mundo já ouviu falar nele. Sempre sendo considerado como a representação do mal, um anjo que foi expulso do céu pela sua rebeldia, e que depois disso habita as profundezas da terra, conhecido como o inferno, onde ele construiu o seu império. Vamos começar então pelo seu nome. E a respeito do seu nome, uma dúvida que muitos têm é se Lúcifer é o nome do diabo. A palavra diabo vem do grego diabolos, que significa acusador, caluniador ou aquele que engana. Porém, na língua portuguesa, essa palavra entrou no dicionário através do latim, onde diabolos significava espírito da mentira, ou também entidade maligna. Já a palavra Lúcifer significa quase o oposto disso. Também de origem do latim, a palavra Lúcifer significa aquele que brilha, ou o portador da luz. Sendo uma tradução da palavra hebraica Elel, que significa brilhante e esplendoso. E aí antigamente usavam esse nome Lúcifer para se referir ao planeta Vênus, que era o astro mais brilhante e visível aqui da Terra, depois do Sol e da Lua. Sem contar também que o brilho de Vênus é mais percebido durante a manhã, que ficou conhecido traduzido como estrela d'alva ou estrela da manhã. Esse era o significado da palavra Lúcifer. Mas com o passar do tempo, o nome Lúcifer passou a ser associado ao diabo. Isso por vários motivos. Bom, como já falamos, a palavra Lúcifer vem do latim e significa basicamente o portador da luz. Porém, nessas primeiras versões não foi encontrada a palavra Lúcifer. Isso só aconteceu mesmo quando os textos bíblicos foram traduzidos para o latim. E aí a palavra Lúcifer começou a aparecer, para traduzir os termos originais, como por exemplo o termo Helel. Mas mesmo nessas novas versões, Lúcifer não aparecia como um nome próprio, como se ele fosse alguém, mas sim como se o texto quisesse se referir a alguém, como se Lúcifer fosse um adjetivo. E foi a partir do século 3 depois de Cristo que se tornou comum associar o nome Satanás ao Lúcifer por causa de algumas interpretações no Antigo Testamento. Como por exemplo na passagem de Isaías 14:12, que no original hebraico é praticamente uma profecia contra a estrela da manhã. Só que como esses textos são os textos originais, em momento algum é usado o termo Lúcifer. Isso só apareceu depois que foi traduzido para o latim. Porque em vez de traduzirem usando o termo estrela da manhã, usaram a palavra Lúcifer como se fosse um nome. Nessa passagem, galera, diz que Deus enviou uma mensagem de condenação à Babilônia, porque eles tinham oprimido o povo de Israel. E aí, para descrever esse momento, nos textos originais, o profeta Isaías usou o termo hebraico Helel para falar sobre alguém que se tornou muito arrogante, soberbo e achava que podia ser maior que Deus. E continuou dizendo que seu fim seria a humilhação e destruição total. Claro que existem várias interpretações sobre os textos bíblicos, mas a interpretação a respeito dessa passagem, para alguns, é que ela fala exclusivamente sobre a queda da Babilônia e sobre o seu rei arrogante. Isso porque no auge da sua glória, esse rei se considerava um deus.
e achava que tinha todo o poder do mundo. Só que, como eu acabei de falar, existem várias interpretações, e para alguns existe uma outra interpretação a respeito dessas palavras, dizendo que essa história, na verdade, não é sobre a Babilônia ou sobre o rei de lá, e sim uma metáfora sobre a queda do diabo. E por ter usado a palavra Lúcifer a partir disso, ele ficou conhecido como o diabo. E é por isso então que para muitos, Lúcifer é aquele anjo que se rebelou e caiu do céu, e não o próprio diabo, o adversário de Deus, o coisa ruim. Tanto é que a própria Bíblia se refere ao diabo por outros nomes, sendo o principal deles Satanás, que significa adversário. E a ponto de curiosidade, você sabia que o Satanás possui outros nomes? Por exemplo, ele é chamado de dragão maligno, pai da mentira, tentador e vários outros. Mas qual seria então a verdadeira aparência de Lúcifer? Nos primeiros séculos do cristianismo, eles não tinham necessidade de representar o mal. Foi somente anos depois que o diabo começou a ser representado em algumas artes. Nas primeiras artes e representações que surgiram do diabo, ele era uma mistura de deuses pagãos, às vezes com pelo no rosto e outras vezes com patas de cabra. E foi só na Idade Média que surgiu a forma mais conhecida de Satanás. Aquela criatura do mal, vermelha, como se tivesse acabado de sair do fogo do inferno, com chifres, asas, rabo pontudo. Como por exemplo em Apocalipse 12:9, que descreve ele como um grande dragão. Ele é assustador, tem muito poder e causa muitos estragos. Essa então seria a aparência do diabo. De acordo com os textos, Lúcifer era um querubim criado por Deus, forte, formoso, belo, poderoso e sábio, com uma grande influência entre os anjos, conhecido por sua luz. Ele impressionava pela sua beleza e também era o maior dos anjos na hierarquia. E é por isso então que, segundo os raciocínios, não faz muito sentido imaginar Lúcifer com a mesma aparência do diabo. A não ser que depois que ele caiu, ele tenha virado o diabo, né? Aí já entra naquele assunto das interpretações. Aí ficou feio, esquisito, torto, dragão. Lembrando, galera, que a gente não está aqui de modo algum para dizer o que é certo ou errado. Estamos aqui trazendo apenas algumas informações e curiosidades que talvez você não sabia. Mas no que você acredita, no que você crê, isso daí, galera, fica tranquilo porque é pessoal. Não estamos aqui para mudar isso. Muito pelo contrário. Sua religião, no que você crê ou no que você acredita, isso é só seu. E é isso, galera. Não estamos aqui querendo passar pano para Lúcifer, pro diabo. Tá Nada amarrado. Coisa ruim é coisa ruim. Coisa ruim tem que ser repreendida e todo mundo sabe disso. É isso aí. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o joinha, beleza? Se assistiu até aqui e não deixou o joinha ainda, clica aí no polegarzinho. Se inscreva no canal se não é inscrito e assista outro vídeo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, galera. Muito obrigado pela sua visualização. Isso tudo, pessoal. Valeu!